Cristina. Em primeiro lugar, Cristina, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de participar desse grupo. Como a Cláudia falou, é estimulante. A gente recebeu um material a ser analisado. A metodologia é muito estimulante, né? Muito bem. Dentro da metodologia proposta, o meu tema, o tema que me cabe, é a questão da censura a livros, né? Dentro do assunto da censura a livros, o que mais apareceu dentro do assunto da censura a livros, dentro do assunto da censura a livros, o assunto que mais apareceu no segundo semestre de 2013, é sem dúvida a questão da lei das biografias. Eu vou falar por tópicos e muito rapidamente para poder não ultrapassar o tempo, tá? Então, os tópicos serão: qual é a questão, tá? Os primeiros casos, os primeiros casos, os questionamentos jurídicos, o acerramento da questão, a situação atual. Depois eu vou parar para comentar um pouquinho sobre a cobertura jornalística propriamente dita. Bom, qual é a questão da lei das biografias? É a seguinte: a Constituição de 88, que é a Constituição do Estado do país, fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso está na Constituição, né, democrática. Depois da Constituição, em 2002, né, o Código Civil, no seu artigo 20, fala: salvo se autorizadas, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento se atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Né? Isso aqui é posterior. A partir do Código Civil, utilizando-se do Código Civil, começaram a surgir os primeiros casos de pessoas que disseram: a minha intimidade foi violada. Né? O primeiro caso, o caso mais conhecido, tal, é o caso do Roberto Carlos, que é um caso que ele diz, né, o biógrafo, que na verdade é um livro de fã. O livro é um livro a favor do Roberto Carlos, é um livro de fã, né? Mas ele diz que foi violada a privacidade dele e, pasmem, quem retirou o livro foi o editor. Certo? Eles chegaram no julgamento, eles foram para a audiência e o editor, o dono da editora Planeta, fã do Roberto Carlos, retirou o livro. Tá? Então, ele chegou a circular, ele vendeu um pouquinho, algumas pessoas compraram. Agora, quando recolheu, o próprio Roberto Carlos se incumbiu de destruir. Né? Muito bem, mas teve toda uma batalha de militantes que punha na internet. Né? Depois perdeu de novo, mas teve que punha na internet. Bom, a mesma coisa, a biografia do Garrincha, que as filhas dele não queriam, na verdade o interesse das filhas era só financeiro. O mesmo caso, a Dorinha Durval, que trabalhava no sítio do Pica-Pau Amarelo, faz os programas de televisão à noite, ela matou o marido, o enteado se sentiu que ela tinha matado o marido. Não. Ela faz os musicais, né? Ela matou o marido e o enteado diz que a infância dele foi aproveitada. Bom, e o tio da Cássia Eller também questionou a biografia. Em suma, todas essas pessoas conseguiram de alguma forma recolher a biografia. Menos o do Garrincha depois saiu. Esses são os primeiros casos. Ainda nos primeiros casos, eu gostaria de salientar aqui que em 2007, isso está disponível na internet, em 2007, a primeira pessoa que reclamou da censura à biografia foi o Paulo Coelho.
Quando aconteceu o caso do Roberto Carlos, ele falou: tenho grande admiração por Roberto Carlos, continuarei comprando seus discos, mas estou chocado com a sua atitude infantil. E fez uma matéria dizendo qual é a função de um editor e para que serve um livro. Né? E é uma matéria muito interessante. E ele foi um dos primeiros a alertar que isso poderia dar problema. Bom, aí como é que estamos? Em maio de 2013, começo do ano passado, tem duas ações, a partir do começo do ano passado, tem duas ações correndo. A Associação Nacional dos Editores, a ANEL, entrou com uma ação no Supremo, dizendo que esse artigo 20 do Código Civil é inconstitucional. Isso não foi julgado ainda, isso será julgado. E por outro lado, na Câmara dos Deputados, uma coisa independente da outra. A Câmara dos Deputados tem um projeto de lei que quer alterar a redação do artigo 20. A gente, quando olha isso, olha assim, nossa, que bom, esse projeto de lei vai passar, né? Óbvio que vai passar. Não, já foi tentado em 2008, já foi tentado em 2009 e está se tentando de novo. Agora tem uma abaixo-assinado de 53 assinaturas contra. Ou seja, para manter o direito à privacidade do biografado. Bom, essa é a questão, esse é o que ocorre, esse é o momento em que estamos. Né? Bom, aí o que aconteceu? Essa questão ficou mais complicada ainda quando surgiu o Grupo Procure Saber. O Grupo Procure Saber, ele surgiu para defender direitos autorais. Era em relação ao ECAD, né, que é onde se recolhe os direitos autorais. Sim, de música, isso. Bom, o Grupo Procure Saber é formado basicamente por músicos e ele nasceu numa briga em relação ao recolhimento dos direitos autorais de música, que é feito por uma entidade privada, que se chama ECAD, e o grupo queria que o governo controlasse essa entidade privada. Isso está em julgamento ainda, isso não aconteceu. Isso vai acontecer agora. Né? Só que no processo de discutir os direitos autorais da música, eles acabaram se tornando um coletivo que se manifesta contra a alteração do artigo 20 do Código Civil. Ou seja, para manter do jeito que está. A liderança é da Paula Lavínia, os membros são Roberto Carlos, Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Djalma. Em novembro do ano passado, o Roberto Carlos saiu do grupo e, no final, o grupo disse que não vai estar presente quando o Supremo for julgar isso. O grupo, de certa forma, houve muita briga interna no grupo. Né? Bom, se por um lado o grupo Procure Saber ia se organizando juridicamente, contratando advogado, tudo isso, o grupo ia se organizando. Por outro lado, várias outras fontes também iam se organizando pela alteração do Código Civil. Um dos momentos disso é o Manifesto dos Intelectuais contra a Censura das Biografias, que tinha jornalistas, membros da Academia Brasileira de Letras, né, o Boni, o Frechar, o Satulafer, o Fernando Buarque, o Fernando Buarque, né? Então foi uma grande manifestação. Tiveram vários manifestos. Teve até o manifesto dos professores da USP também, tiveram vários manifestos. Esse é um deles, é o maior, mais amplo. Bom, e por outro lado, os jornais, assim, várias autoridades, pessoas públicas, políticos, artistas, né, também passaram a se manifestar contra o grupo Procure Saber. Então aqui eu vou pegar alguns desses materiais. Né? Então o Barbosa defende biografia não autorizada. Em referência ao movimento de artista, o presidente do Supremo afirma que não existe censura prévia no Brasil. Lembra lá a Constituição de 1988 não existe censura e nenhuma forma de licença, não pode ter nada. Né? E o Barbosa fala isso, não pode ter nada mesmo. Bom, aqui mais uma matéria, né, para juristas, lobby de músicos ameaça a produção acadêmica.
Claro, né? Biografia, história do país. Então, advogados apontam falhas na argumentação usada por Caetano e Chico. Uma das matérias mais fortes e mais bem escritas é da Bárbara Garcia, que teve um bate-boca no programa Saia Justa com a Paula Ladini, e ela escreveu essa matéria Gente Hipócrita. O tiro comercial da ex-mulher de Caetano e da mulher de Gil é muito admirável. É muito admirável, sobretudo por Caetano e Gil. E houve uma entrevista em que a Paula Lavínia, como vocês sabem, a Bárbara Garcia é homossexual, é casada, e a Bárbara Garcia falou assim, a Paula Lavínia falou: e se eu falar que eu estou na televisão que o nome da sua mulher é Mônica, você não vai gostar disso, né? Aí a Bárbara Garcia respondeu assim: mas eu não vivo de Lei Rouanet, eu tenho vida privada, e você vive de Lei Rouanet, é diferente, né? Então esse o microfone, né? Bom, e aí o que aconteceu foi crescendo, né? Muita notícia, muita conversa de bar, muito assunto, muita gente se encontrando e tal, até que tem uma capa da Veja, né? Artistas favoráveis à censura de biografia causa decepção. Eu acho que a palavra é essa mesmo, decepção. Eu lembro que na primeira vez que saiu a notícia de que o Chico fazia parte desse grupo, foi uma notícia. Aí eu fui trabalhar nesse dia. Eu falei: não, gente, é notícia de jornal, não dá para levar a sério. Vamos ver se vai ter uma manifestação mesmo. Aí no dia seguinte era confirmado, né? Foi confirmado. Aí foi uma grande decepção. Né? Então tem essa reação, aí tem essa capa da Veja, tá? Aí mais Veja, né? Mas não era proibido proibir. E aí uma capa da Folha, né? Estadão. Uma capa, né? Como vocês sabem, né? O Chico Buarque teve que sair do país nos anos 70, tal, por causa da censura. Ele usou até pseudônimo por causa da censura, tudo isso, né? E ele foi morar na Itália nessa época. Aí pega uma foto dele na Itália, na época que ele era censurado, e mostra, né? A sombra da censura reapareceu, né? Bem... Bom, indo para os finalmente. O que vai acontecer? Muito provavelmente isso vai ser julgado agora, no Supremo, está correndo no Supremo, na Câmara, né? No Supremo vai ser julgado no primeiro semestre. A ministra Carmen Lúcia é a relatora, a Academia Brasileira de Letras e a OAB já entraram a favor dos editores. Bom, há cerca de 25 livros, atualmente 25 biografias estão impedidas de circular no Brasil. Mas o mais importante é que talvez centenas não foram escritas. Elas foram previamente descartadas enquanto atividade. A biografia foi previamente descartada. Bom, e eu queria, para terminar, fazer uma observação sobre a cobertura jornalística propriamente dita. A cobertura jornalística foi muito grande. Só no blog do Galeno, o Galeno é o ex-diretor da Biblioteca Nacional, ele tem um blog sobre livros. Né? Só no blog do Galeno ele pôs 263 matérias sobre o tema. Isso, só no blog do Galeno ele pôs 263 matérias sobre o tema. Agora, mais do que a quantidade de notícias, eu queria notar que se a gente pegar o material jornalístico, a gente vai ter coluna de opinião, a gente vai ter matéria jornalística de cobertura, e o tema foi para o jornal inteiro. Né? Isso mostra assim, o quanto o tema pegou. Então o tema foi para o Cartoon. Né? Então o Angeli, faça um favor, querido, tira esse trecho da minha biografia, ou seja, o momento que eu estou passando fome no Nordeste e tal, e migrando a pé. Por favor, quando a gente chegar no Sul Maravilha, esqueça. Né? É assim. Mais um. Também da Folha. A avó falando do netinho. Não estou autorizada a contar nada sobre seu avô.
ou mais um. Como houve uma reação muito grande, o Chico virou alvo de, né, todo mundo contra o Chico. E aí era na Geni, pessoal. Isso é uma música popular brasileira que conta a Geni, a Constituição da cidade, né? E depois que ela faz um favor para a cidade vira as costas para ela de novo e joga merda. Bom, isso chegou também na coluna do Macaco Simão, né? Então, o Macaco Simão, urgente, escolhedor geral da República, polêmica, vou lançar a biografia não autorizada no Maluf. Minha vida é uma esfirra aberta. Vai ser um romance policial. E biografia da Leste? Pode, contanto que não cheguei a cachorra. Em suma, passou por todos passou pelos subgêneros jornalísticos. Isso é um sintoma de que é algo que pegou, né? É algo que pegou. Bom, por fim, ainda falando sobre a cobertura jornalística, eu gostaria de falar que o jornal O Globo fez um infográfico que só de 63, e só pegando os chamados press papers, ele faz uma coleção de 67 matérias, assim, ó, um infográfico por dia, que você vai clicando e você vai abrindo essas matérias, né? O que para mim representa que o Globo fez vários infográficos, esse é um deles, né? O que para mim, em termos de cobertura, a gente está vendo como as tecnologias, como o conjunto de informações, mais as tecnologias digitais, estão gerando coisas que já aconteciam, mas agora acontecem digitalmente, que são as tais meta-notícias, né, que são muito interessantes e que o Globo, desculpa eu digo, mas que o Globo está dando um show. O Globo está dando show. Estou brincando. Bom, por fim, encerrando. Eu acho que isso que aconteceu de haver um movimento de pessoas icônicas da sociedade brasileira e, por outro lado, um movimento de grupos, de jornais, de pessoas e principalmente de bares, restaurantes, de conversas, tal, né? É algo que a gente pode entender se a gente recorrer um pouco à noção de esfera pública do Raul, né? Entender a esfera pública como uma dimensão social entre o Estado e a sociedade. E que essa esfera pública organiza uma opinião pública. A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opinião, e nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto de se condensar em opiniões públicas, né? Eu acho que, lembrando sempre que esfera pública não é resultado, é processo, né? Não é nada que se tem, é algo que está em andamento ou não, né? Eu acho que essa ideia de que houve um momento de processo de constituição de esfera pública é muito bom. Muito bom, acho que ela cabe perfeitamente nesse caso. Pensando então que a esfera pública é um processo de construção coletiva pelo debate de uma vontade pública de caráter democrático. Isso só acontece porque, só pode acontecer, né, porque os meios de comunicação de massa são ambivalentes. Eles pertencem tanto ao sistema quanto ao mundo da vida, eles são ambivalentes, por isso que eles têm esses dois lados, e é possível acontecer esses momentos, né? E é só uma hipótese, eu acho que essa noção ajuda a entender esse caso. Sendo que a gente tem que notar duas coisas. Primeira coisa, a esfera pública, se é que a gente pode usar essa noção nesse caso, a esfera pública se organizou contra a postura de figuras icônicas da cultura brasileira e de arte, né? Também de arte. E, em segundo lugar, neste caso, a esfera pública se organizou em função de algo democrático, né? Que foi
como da censura demográfica. Então eu acho que esse caso é um caso muito bom de ser estudado, porque ele é um caso... a sociedade brasileira é muito inflada, sabe? A gente não é que nem os portugueses, a gente não é muito assim, inteligente, não. A sociedade demora para pegar assim, alguns assuntos. Mas esse foi um assunto que eu acho que a repercussão se fez. Eu acho, sei lá, nesse momento, cada dia que eu ia, nesse momento eu estava fazendo um trabalho na indústria, cada dia que eu ia no trabalho, eu ia esperando para saber o que a outra pessoa ia comentar, sabe? Eu ia esperando para saber o assunto, né? Então eu acho que foi um caso muito especial. Sem dúvida, quantitativamente, na amostra de 140 notícias que eu tinha, mais de 40 eram sobre esse caso específico, né? E além de ser um caso muito especial como esfera pública, eu acho que ele é um caso também de estudar o jornalismo. A notícia que vai para todos os gêneros e subgêneros, né? E também para os editores infográficos. É isso, e eu não ganhei bilhetinho, tá bom? Eu não segui a questão das biografias. Portanto, para mim é fundamental saber qual foi a razão invocada. Porque a questão é esta. Nós, jornalistas portugueses, temos no nosso código deontológico, é votado pelos jornalistas, não é votado por nenhuma organização estatal, não é votado por ninguém, é votado por nós, que diz: o jornalista deve respeitar a privacidade do cidadão, exceto que esteja em causa o interesse público. Eu digo bem, o interesse público não é o interesse do público, é o interesse público, ou a conduta do indivíduo de que se esteja a falar contradiga manifestamente valores e princípios que politicamente defende. Quero com isto dizer que para nós a privacidade é um valor absolutamente essencial. E, portanto, eu não sei qual é a questão das biografias, mas, na verdade, não sabendo nada sobre a questão das biografias, vendo comparar a questão da censura à biografia com a censura que o Chico sofreu durante o tempo da ditadura, no mínimo fico gelada. Porque no tempo da ditadura, que eu saiba, as pessoas que eram afastadas estavam a defender o bem comum, não estavam a defender a sua privacidade. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, pareceu-me aquele desenho, aquela fotografia daquele jornal e aquela legenda, uma coisa de um mau gosto absolutamente inacreditável e que me envergonha o papel dos jornalistas. Mas posso ser eu que estou a ver muito mal. Agora, eu pergunto sempre sobre todas as coisas, e se for em relação a nós? Ou seja, eu fui presa política. Eu não gosto que as outras pessoas vão ao arquivo da PIDE e escrevam sobre mim a partir do que está escrito no arquivo da PIDE. Porque aquilo que está escrito no arquivo da PIDE não é a verdade. E se alguém escrever sobre mim a partir daí, eu não tenho o direito a defender-me, não tenho o direito a dizer que aquela não é a realidade. Eu acho que estas questões da privacidade, estas questões das biografias, que eu não conheço, não me estou a referir ao Brasil, estou-me a referir às questões da privacidade, são questões extremamente importantes e que nós não podemos deixar de pensar sempre que isso fosse comigo. E, portanto, a minha questão é: o que é que se está a passar para ser comparados pessoas como o Gilberto Gil, não falo do Roberto Carlos, mas pelo menos o Gilberto Gil e o Chico Buarque, para serem vítimas deste tipo de campanha em que se compara uma nova censura por causa da biografia? Vão ter que me explicar isto muito bem. Peço desculpas, estou a parecer muito reacionária, mas de facto para mim a questão da privacidade é uma das questões onde se trava a última luta dos direitos humanos neste momento. Muito obrigada. Realmente o artigo do Código Civil é para dizer que pessoas públicas têm que... O conhecimento do bem público feito pelas pessoas públicas está acima da privacidade, das pessoas públicas e da ação pública dessa pessoa. Então é só isso. Tá? Não porque ninguém está querendo acabar com a privacidade, não. É só isso. A redação do artigo 20 tem já escrito como que está para ser votado. Eu gostaria apenas também de dialogar com você que
faz uma lembrança aqui tão importante, né? A privacidade não pode ser atropelada, não pode. A privacidade, outro dia alguém falava que a privacidade é o anteparo da liberdade, como se a privacidade compensasse a liberdade e o raciocínio está mal posto. Na verdade, nós temos privacidade porque somos livres, e somos livres porque somos donos da nossa identidade. Então, nesse sentido, para ser sujeito, nós precisamos de privacidade. Uma democracia tem o Estado transparente e a privacidade assegurada. Um regime totalitário tem o Estado opaco e o cidadão não tem direito à privacidade. Então, perfeito, a privacidade só existe como extensão ou como realização da liberdade e vice-versa. Acontece que o debate no Brasil, e ninguém aqui vai defender que sejam destruídas as privacidades, mas a questão no Brasil é que o poder se esconde atrás do discurso da privacidade para proteger o mal feito na esfera do Estado. É como se o sujeito pegasse o dinheiro público, levasse para o banheiro da sua casa, e quando o cidadão vai lá, devolve o dinheiro público, está dentro do meu banheiro, que é a minha privacidade. Então, é um uso do conceito de privacidade para proteger a agressão contra o público. Então, está mal posto o negócio, você tem toda a razão, mas nesse caso, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, e o Adilson também tem toda a razão quando fala que eles foram viralizados, tudo, mas eles cometeram um engano. E aqui nós não estamos fazendo viralização, né? Cometeram um engano, muitas vezes por um aspecto patrimonial que não foi abordado aqui. A questão não é o direito à privacidade, mas é o direito econômico sobre aquelas histórias. Quem é que vai ganhar o direito autoral por ter vivido? Então essa é a questão Mas Chico Buarque, Caetano e até Roberto Carlos são os nossos heróis, os autores das trilhas sonoras das nossas vidas, mas cometeram um engano nesse episódio, e alguns deles até já reconheceram. Ainda retomando o assunto das biografias, não está em causa aqui, evidentemente, censurar, nada disso. Eu acho que o monopólio da informação no país, neste episódio, aliás, em outros, mas particularmente esse monopólio da informação se revelou de uma maneira avassaladora. Isto é, resolveram diabolizar, literalmente, sem nenhuma intermediação, o Chico Buarque e outros e tal. Colocaram todos no mesmo saco, da mesma forma, não liquidaram essas pessoas, isto é, uma espécie de vingança, e o termo aqui, eu acho que eu vou deixar bem claro, uma espécie de vingança, um acerto de contas, que habita esse monopólio da imprensa, monopólio da informação, que deriva, sobretudo, de um profundo conservadorismo que estamos assistindo, neste momento, a tomar a imprensa brasileira. Eu estou realmente abismado. Você abrir os jornais hoje, qualquer um deles, a quantidade de colunistas, etc., uma gente de baixíssima categoria, que está exatamente nesta vaga de uma espécie de acerto de contas com alguma coisa que nós sabemos o que é, mas que não tem o caso no momento. Então, eu acho que há um aspecto nessa história, que eu estou chamando de uma diabolização, e que deriva, na minha leitura, de uma espécie de monopólio da informação, aliás, lembrado pelo Chapal. O Chapal, quando diz que o problema não é o direito de informação, mas é o direito à informação, a mudança do artigo não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é tudo. Quer dizer, o direito de informação, o direito à informação, eu não sei se nós estamos com direito à informação. Eu concordo com a sua tese. Será que nós temos direito à informação? E neste episódio, repito, não estou aqui, por favor, eu acho que é uma besteirada realmente a história de você querer proibir biografia, não vale. Porém, o modo como isto foi tratado é, para usar um termo religioso, uma espécie de vingança, um acerto de contas com pessoas
que se chama Chico Buarque, esse cara, afinal de contas, o que esse cara está fazendo? Ou o outro, ou fulano, enfim. Eu acho que é uma coisa complexa e complicada. Um segundo aspecto, aí, Eugênio, uma questão, talvez a gente pensar, uma questão para refletir, realmente. Não, eu acho que nem. Vamos continuar. Essa tensão entre Estado e sociedade, né, que é uma tensão clássica, histórica, todos nós passamos, discutimos esse assunto há muito tempo, todos nós lemos o célebre clássico do Pierre Clastres sobre isso, Sociedade e Conquista, enfim. Agora, será que, em função de observações que a professora Leonor fez, nós não estamos também entrando num outro circuito, isto é, não se trata mais até de uma tensão entre sociedade e Estado, mas no interior da própria sociedade, quer dizer, quando ela se constitui, a opinião pública, para retomar uma expressão do Shaw, quando ela se constitui em mecanismos, ela cria mecanismos internos de censura, porque no fundo é isso, o doutorando ou doutorado em letras vai fazer a censura agora, não mais Estado. Não mais Estado. A atenção não é do Estado. O Estado sumiu nesse processo. E nós estamos, parece que, reinventando, suspeitando, viu, gente? Nós estamos reinventando outras estratégias que não mais a atenção clássica, a velha atenção que existe, né, em opinião, sociedade, e estamos reinventando formas de controle que já não dizem mais a essas relações clássicas tensionadas entre, digamos, o Estado constituído como tal. Inclusive aqui no caso das biografias, por exemplo, o que tem que ter o Estado com isso, a rigor? Muito bem, é uma formulação legal que foi feita, mas o que é que o Estado não moveu um palha? Não fez coisa alguma. O Ministério da Justiça não foi prender ou controlar. Quer dizer, parece que é um deslocamento agora nesses mecanismos de controle que está, parece que jogado no terreno da própria sociedade. Quer dizer, ela não se virá. Vamos ver o que acontece. Através de novos mecanismos de controle, que vem, por exemplo, no exemplo tão interessante que a professora Leonor deu do doutor. É só uma provocação, assim, né? Obrigado. O poder executivo pode não estar diretamente implicado no caso das biografias, mas o Estado está até o pescoço, porque nós estamos falando de um código, o Código Civil, do poder legislativo, depois da justiça, tomando decisões, cerceando direitos fundamentais. A justiça está caçando prefeito. Então, não, mas é verdade. Então, o Estado está comprometido até o pescoço nesse negócio. E muitas vezes, e isso também é um outro seminário, funções do Estado estão sendo usurpadas por grandes corporações. E isso porque há função do Estado praticadas por grandes corporações. E aí é necessário um pequeno exercício, talvez até forçado, para ver que aí está o Estado também. O Estado delega sua presença tacitamente para grandes, até mesmo para o crime. A ausência do Estado em proteger direitos fundamentais cria um Estado paralelo pernicioso. Nós temos essa experiência aqui nas comunidades mais pobres do Brasil. A função de segurança, entre muitas aspas, a função de julgar, de condenar, de executar, é feita por bandos de criminosos que crescem e prosperam na ausência do Estado. Então lá existe um Estado paralelo. Eu queria que a gente preservasse o raciocínio. Eu estou falando do direito assegurado, que precisa ser observado, do cidadão ter acesso à informação e ter acesso a exprimir o seu pensamento. É isso que nós estamos todos defendendo aqui. O dever do Estado é proteger isso. Quando o Estado se omite na proteção desses direitos,
surgem sistemas paralelos de censura. Se há censura privada, e a censura privada existe no Brasil, ela está sendo praticada ao arrepio da lei. Isso que eu quero chamar a atenção. O dever do Estado é proteger. Quem é a vítima da censura? Não é o jornalista. O jornalista é um trabalhador, ele também sofre com a censura. A Leonor, quando fala assim, eu nunca sofri censura, como cidadão você sofre a censura. O jornalista é atingido no meio do percurso, mas a censura é uma violência contra a sociedade, contra o cidadão. E aí o dever do Estado é proteger isso aí. Eu só queria deixar essa. Então o Estado peca por omissão, e ele também peca quando atropela os processos sociais, querendo dirigir a formação da opinião pública. Isso ele não pode fazer por ação ou por omissão, ou por se retirar. Mas eu estou plenamente de acordo com o que o meu professor Adilson está dizendo aqui. E eu queria dizer, Titelli, que você sempre inteligente, sempre dando boas ideias, né? Muito bem, eu tive o mesmo drama que você teve, que foi o seguinte: o que o Estado tem a ver com isso? Né? E como eu já fiz um outro trabalho e tal, e eu fui ler a Constituição. E no item educação, tá? Eu não imprimi aqui, mas está no trabalho que eu estou apresentando, tá? E no item educação, é dever do Estado a geração de conhecimento e de reflexão sobre a identidade do país. Isso está na Constituição, eu não vou saber onde está, tá? Mas se você vir na segunda-feira e tal, está lá. Então, é dever do Estado zelar pelas condições de informação da sua história e da identidade nacional. Então, o Estado, sim, o Estado tem tudo a ver com a lei das biografias, entendeu? Porque se uma pessoa que tem uma atividade social não pode ser, sabe, o indivíduo tem direito de, a sua ação social biografada coletiva, sabe? Isso faz parte da história, a ação daquele indivíduo. Então, a ação daquele indivíduo, o estudo sobre a ação daquele indivíduo é dever do Estado preservar. Isso está no item educação. Eu acho que não é isso, não. Está discutindo a questão quer dizer, desse caráter, digamos, um povo chamado Estado. Isso. Nós sabemos disso. Cabe à sociedade debate. criar mecanismos, isso está claro. Então, apenas o ponto das biografias, não é nem a questão da biografia, quer dizer, até porque, de fato, o caput da lei, se nós quisermos então colocar isso nesses termos, da Constituição Federal, o caput dela é maior, ela garante a outra história constitucional. A minha indignação vem de um outro território, você deve ter percebido, vem de um território que finalmente nós podemos pegar esses caras. Quem são esses caras? São um cidadão chamado Chico Buarque de Holanda, é isso aqui. É uma espécie de caricatura se constitui em torno disso. Isto é, este monopólio que constitui uma informação, qual é o espaço que esse cidadão tinha? Toda vez, aliás, que o Chico Buarque, eles eram ironizados, havia uma glosa em torno disso, como se fossem débeis mentais, entende? Eu acho que esse é o ponto. Então, e por isso, só rapidinho, assim, por isso que o Habermas é importante. Porque o Habermas, você tanto pode usá-lo, você analisando esse fato, você pode usar a interpretação, o analista, o cientista social, o olhar crítico que somos nós, a universidade, né? Recorrendo ao instrumental teórico habermasiano, a gente pode tanto provar uma manipulação midiática que demonizou essas pessoas, ou ao contrário, você pode buscar quais foram o fazer social, Só um parênteses sem querer fazer o seminário. Olha a capa da Veja que você nos trouxe. Faz uma análise semiótica simples dessa capa. Iconográfica simples. O que tem aí? Bandidos, porque aquilo é fotografia de bandido, como se colocou
como se colocou nos cartazes nos anos 60, os terroristas que estavam lá, aquele tipo, aquela concepção iconográfica dos cartazes espalhados pelas ruas da cidade, à procura de João, Joaquim, Sebastião, é isso que está lá na capa da Veja. Não é preciso ser semiótico, persiano, não precisa ser nada disso. Tranquilo, pode chegar, eis os procurados, os bandidos estão aí. É horrível aquela capa. Ela é ambígua, né? Eu sou muito. Eu sou muito habermasiana demais. Ele é ambíguo porque não são as pessoas, são livros. As fotos não são de rosto, são livros estampados em rosto, né? Mas realmente é uma discussão a ser continuada. Só um acréscimo. O Chico e o Caetano e Gil deram um presentão à imprensa. Eles foram imprudentes, porque eles criaram um conflito e eles carregam consigo um dos atributos decisivos de noticiabilidade, de notoriedade. Qualquer espírito que um desses dê, a notoriedade de quem deu o espírito é notícia. Eles fizeram, com essa coisa da aviação, eles criaram um conflito, que é um conflito importante, e entregaram ao conteúdo, o peso da notoriedade dos nomes. E aí, meu amigo, foi um presente. E aí entra, por exemplo, a capa da Veja, ela é feita não por critério jornalístico, ela é feita por critério de marketing. Quem decide fazer a capa é o diretor, é o dono, o cara do negócio. Então, explorou. Em relação ao Estado, a Constituição Portuguesa, neste artigo número 38, também diz que o Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico. Portanto, o Estado deve ser sempre regulador. No Brasil, o Estado é o principal anunciante.